Quero falar com você hoje. Abra sua Bíblia comigo em... Você vai abrir e vai deixar por aí. Juízes, livro de Juízes, capítulo 6. É um texto para lá de conhecido. Quinta-feira eu falava com os líderes e todos concordaram, imagino que você também vai concordar comigo. 2020 é um ano que nós nunca vivemos nada perto do que estamos vivendo, né? E ainda faltam alguns dias e sabe-se lá o que nos reserva esse ano ainda. Foi um ano cheio de surpresas, um ano que gerou desespero em muitos, desconfiança em outros tantos, desespero em outros tantos. Muitos optaram por seguir pessoas que não tinham respostas, mas achavam que tinham respostas. E houve, mais uma vez no Brasil, uma polarização imensa. E isso se esparramou e houve polarização no mundo. E uns queriam fechar, outros queriam abrir. E muita gente ficou em cima do muro. E foi um ano de muitas, mas muitas incertezas. E a mensagem que eu quero compartilhar com vocês, ela tem a ver com esperança. Ela tem a ver com o entendimento de um ciclo que está terminando e outro que está iniciando. Talvez esse novo ciclo não seja como nós sempre estamos acostumados. É um ano que vai embora, agora nós vamos fazer tudo como a gente sempre fez. Não, talvez o tudo como a gente sempre fez nunca mais volte. Mas o fato é que nós temos a esperança de começar um ano de uma forma diferente, em vitória. Juízes capítulo 6, versículo 1. Novamente o povo de Israel pecou contra Javé, o Senhor, e por esse motivo ele os entregou nas mãos dos midianitas. E a mão de Midian se tornou cada vez mais pesada sobre os israelitas. Por isso os filhos de Israel construíram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que o povo de Israel formava suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e devastavam as suas colheitas ao longo de todo o caminho até o sul, nas proximidades de Gaza. Não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem um jumento sequer. Eles subiam trazendo seus animais e suas barracas e chegavam como enxames de gafanhotos. Era uma multidão de guerreiros, impossível de se contar, todos os seus homens e camelos. Invadiam a terra com o objetivo de destruir tudo. Por causa de Midian, Israel foi reduzido a tamanha miséria que os israelitas passaram a clamar por socorro a Deus, o Senhor. No primeiro versículo, quando nós lemos, aparece: Israel se esqueceu novamente, pecou novamente contra Deus. Ou seja, que já havia acontecido antes. E por causa disso, Deus sabe de uma coisa: eu vou entregar a vocês até que vocês tornem o coração para mim. E esse texto que nós destacamos agora, mostra que o povo voltou a clamar a Deus. Beleza, e Deus ouviu. Mas se você prestar atenção e continuar a sua leitura até o final da história, você vai perceber que na verdade eles estavam tão desesperados que eles estavam clamando para quem ouvisse. Esse era o desespero de Israel. E entre eles entrou Deus. A diferença é que os outros deuses não ouvem. E o nosso Deus ouve. Então diz: opa, me invocaram. Vamos fazer alguma coisa por Israel. Fica muito claro isso quando você lê que o próprio pai de Gedeão tinha balins na sua casa. Na comunidade, eles não disseram: precisamos tornar para Deus, vamos destruir tudo e vamos ficar com os olhos apenas em Deus. Não, o primeiro que responder é o nosso Deus. Nós precisamos ser livrados dos midianitas. Você já passou por uma situação tipo: estou me afogando, o primeiro que estender o braço é esse que vai me tirar daqui? Graças a Deus que não. Mas é desesperador estar se afogando e não ter ninguém para se agarrar. É desesperador. É desesperador. Agora imagina você, cada vez que você pega o seu salário todo mês, tem alguém esperando você na porta do banco, passa a grana.
E isso se repete todo santo mês, e você vai se endividando, chega uma hora que não tem mais para quem pedir empréstimo. O que você faria ao chegar em casa e ver que seus filhos querem comer e não têm o que comer? O que você faria quando já não tem mais para quem pedir socorro? Israel se prostituiu, sim, se prostituiu. O começo do livro fala, eles tinham uma ordem expressa: acabem com tudo que não for do povo, corram da terra de vocês, mas eles não fizeram, eles se contaminaram. Então Deus largou de mão eles, deixou eles. E eles, meu Deus, assim não dá mais. Na verdade eles diziam, meus deuses, assim não dá mais, nós estamos fazendo sacrifício para quem ouvir. Então, por causa do rigor imposto por Midian, eles clamaram até para Deus, vá que Deus ouvisse. Então nós somos inseridos nesse contexto. Deus ouviu. O problema, meus irmãos, é que muitas vezes, e esse tópico eu tentei deixar o título mais suave possível, porque eu não queria que ele soasse ofensivo. E entenda, eu vou explicar da melhor forma possível, mas a sua ignorância ou a sua inércia faz com que as pessoas à sua volta sejam oprimidas. A falta de ação vai fazer com que a sua família, os seus amigos, os seus filhos sejam oprimidos de alguma forma. Uma vez, lá em Ribeira, eu ia subindo uma lomba bem forte, e quando olho para a esquina, eu vi que uma senhorinha ia atravessar a rua com uma bolsa tiracolo. E eu já estava baixando os olhos para olhar aonde eu ia caminhar, quando eu vi... E quando eu baixei o olho, eu voltei imediatamente. Um cara veio correndo, empurrou a senhorinha, largou ela longe, roubou a bolsa e saiu correndo. E na hora eu pensei, o que eu farei? E aquele cara começou a correr na minha direção, porque ele não viu o que eu tinha visto. Para encurtar a história, ele terminou preso, depois que eu corri umas 3 quadras atrás dele. Eu tinha opção de passar, que nem Homem-Aranha. Eu não tenho nada que ver com isso. Mas e se mais lá na frente ele encontrasse com a minha avó, que morava na época? Se ele encontrasse o meu pai na rua e ele terminasse dando um tiro? O filme do Homem-Aranha ilustra isso perfeitamente. Ele tinha todo o poder para agir, mas não agiu. E sabe o que é mais doido? É que nós, como filhos de Deus, muitas vezes temos um poder, um canal de acesso direto a Deus para agirmos e fazermos alguma coisa para que as nossas situações mudem. Mas nós simplesmente dizemos, seja feita a vontade de Deus, né? Vamos ver o que Deus vai querer fazer. Será que é o que Deus vai querer fazer? Ou será que o universo está esperando por um posicionamento nosso para dizer, ei, essa situação não vai mais? Eu tenho 3 menininhas bem agitadinhas. É muito comum ao longo do dia a gente precisar olhar para elas e dizer, se isso continuar, alguém vai apanhar. Eu não sei se vocês perceberam, mas a Marta foi ali no cantinho, falou com elas, eu não sei o que a Marta falou, mas elas vieram rapidinho e sentaram ali. Por quê? Porque chega uma hora, agora elas não estão aí, por isso que eu estou falando, senão elas iam começar a se encolher e iam ficar vermelhinhas. Porque chega uma hora que a gente precisa se impor. E é muito fácil para a gente se impor para os nossos filhos, mas por que a gente não se impõe quando as circunstâncias estão adversas? Por que a gente não adota um posicionamento espiritual e determina, pai, essa situação não vai mais, eu quero que isso mude agora? Nós nos tornamos espectadores da nossa própria vida. Que triste isso. Assistir ser esbofeteado pelas circunstâncias. Mas eu quero te dizer uma coisa, no que depender do Senhor, no que depender de mim, este foi o último dia em que você foi esbofeteado pelas circunstâncias. Porque eu creio que Deus vai fazer com que você saia daqui com um poder de ação.
determinado a mudar realidades que até este momento você sofreu derrotas. Comecei um curso e não acabei. Queria aprender um instrumento, mas não consegui. Queria trabalhar numa posição melhor, mas fui promovido e rebaixado no mesmo dia. Não consigo ficar mais de um mês no mesmo trabalho. Essas situações de derrota vão acabar hoje, meu irmão. Meu Deus. Elas vão acabar hoje, meu irmão. Amém, amém. Nem que seja por fé. Veja o que diz, não precisa nem abrir, não precisa mostrar no telão também. Oséias 4:6. Eis que o meu povo está sendo arruinado porque lhe falta conhecimento da palavra. Porquanto fostes negligentes no ensino, eu também vos rejeitarei, a fim de que não sejais mais sacerdotes diante de mim. Tá, isso aí é para o contexto de Israel. Mas nesse primeiro verso, nessa primeira frase, nós encontramos isso ao longo das páginas bíblicas, ao longo da história, e entendemos isso como uma verdade. Cada vez que nós não temos conhecimento sobre alguma coisa, nós somos ignorantes a respeito do assunto. Se você me perguntar agora sobre astrofísica, qual é o movimento, quantos dias dura um ano em Júpiter, eu não tenho a mais pálida ideia, porque eu não estudo astronomia, então eu sou ignorante nesse assunto. Concordamos com isso? Então eu não estou falando na palavra ignorante no sentido de ofensa, e sim de falta de conhecimento. Eu não entendo nada sobre astrofísica, mas entendo de computadores. Talvez você não entenda de computadores, mas entende de outra coisa que eu não conheço. Simples. As coisas que eu não conheço, eu sou ignorante nessa área. Assim como as coisas que você não conhece, nessa área você é ignorante. Então não temos conhecimento. Em alguma área eu tenho conhecimento que você não tem, e vice-versa. Só que aqui nós vemos Deus dizendo assim: o meu povo se perdeu porque faltou conhecimento, em Oséias. Agora, vejamos o cenário em Juízes. O povo perdeu a sua identidade, meu irmão. Aquele povo não sabia mais quem ele era diante de Deus. E eu mostro isso a você. Veja o que... Mostra para mim, por gentileza, o versículo 13. Ao que Gideão declarou: ai meu Senhor, se Javé está conosco, por que nos sobrevém toda essa calamidade? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram, quando afirmam: não nos fez Javé subir do Egito? Entretanto agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Essa última frase foi a única coisa que ele tinha percebido: Deus tinha abandonado. Só que o versículo 1 diz o que estava acontecendo. Israel pecou e foi entregue nas mãos de Midian. E Gideão não estava entendendo isso. Eles não tinham a menor noção do que estava acontecendo. Eles não podiam nem dizer: me perdoa, Deus, porque eu tenho balaíns, eu adoro outros deuses. Eles não tinham noção. Se perderam, se envolveram tanto com o pecado que eles já nem sabiam porque estavam tortos, só estavam tortos. E quantas vezes nós perambulamos pela vida sem a menor noção de por que as coisas estão viradas? Quantas vezes você se perguntou para Deus: Deus, por que essa situação? Mas é só uma pergunta retórica. Na verdade você não quer entender, você está pensando num jeito de resolver na força do braço. Gideão estava fazendo isso, malhando trigo no lugar que era para moer uva. Estava tentando resolver na força do braço um problema que era espiritual. Meu irmão, se você tivesse noção do quanto isso é mais comum do que você pode imaginar, resolver coisas que poderiam ser resolvidas com uma declaração espiritual, e você rema, se afoga outro pouco, cai do barco, sobe no barco, segue remando, e as coisas parecem que não avançam, e bastaria uma oração com fé, e as coisas se encaixariam.
Se nós tivéssemos noção do poder da nossa palavra, as nossas atitudes seriam muito mais espirituais e profundas do que qualquer outra coisa. Você se moveria no mundo espiritual para governar nessa terra. Nós nos moveríamos no mundo espiritual para governar nesta terra, num nível muito mais profundo do que fazemos hoje. Consegue compreender isso? A palavra diz, é um texto que eu, ainda mais depois, se você ainda não começou, eu quero incentivar você, faça o curso de Gênesis Apocalipse, começa novamente uma segunda turma agora em janeiro. Mas, ouvindo o pastor Vitor falar sobre a criação e a forma como se deu, você enlouquece, meu irmão. Você enlouquece. O que aconteceu para haver luz? Vamos lá, não é uma pergunta capciosa. O que aconteceu para existir a luz? Deus falou, e disse Deus, haja luz. E aí Deus nos criou conforme a sua. Quando eu era pequeno eu sempre me perguntava, por que não está escrito igual ou parecido? Imagem conforme a sua semelhança. Até que um dia eu acho que eu tive uma pequena luz em relação a isso. A sua imagem, parecidos, não iguais, conforme a sua semelhança. Essa é a parte que eu gosto. Se você procurar em Provérbios, eu não vou arriscar o número, mas Provérbios diz assim: na língua está o poder para a morte e para a vida. Deus não precisava escrever isso para ele se lembrar disso. Então eu imagino que isso foi escrito para nós. Na língua está o poder para a morte e para a vida. Então ele deu o exemplo. Haja luz. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E aí ele deu para você esse poder. O que sai mais da sua boca? Que tempos difíceis, como está difícil, que calor, não aguento mais, vou morrer. O que sai da sua boca? Essa criança só me incomoda. Não me obedece. O que sai da sua boca? Na sua boca está o poder para a morte e para a vida. Mas eu não sabia, o problema é seu. Na sua boca está o poder para a morte e para a vida. Eu trabalhei algum tempo numa casa-lar. Uma casa-lar é uma instituição, normalmente uma ONG, em que o poder judiciário, os juízes, encaminham crianças em situação de vulnerabilidade. Ou seja, a criança está sofrendo abuso de algum tipo, ou está numa situação de risco, o juiz tira a guarda do responsável, dos pais, do tio, do avô, e entrega para essa casa-lar, até que no processo o juiz decida o que vai fazer com essa criança. Se vai encaminhar para adoção, se os pais vão reaver a guarda da criança. E tinha um caso que me chamava muito a atenção. Tinha uma criança que ela era uma criança, ela era agitada, mas ele tinha um carisma muito especial. Não havia quem não fosse amigo dele. Mas quando chegava na escola, todo dia, tio, hoje ele bateu no coleguinha, tio, hoje ele jogou a cadeira na cabeça do colega, tio, hoje ele não copiou nada, tio, hoje ele bateu em 2, hoje ele bateu em 3, tio, tá difícil, tio, fica com ele 3 dias em casa. E eu sempre pertinho dele, até que um dia eu consegui entrar no coração dele e digo, cara, eu adoro ficar contigo, tu é meu amigão, por que tu faz isso? E ele me olhou e com toda a tranquilidade ele disse, tio, eu estou sendo o que a minha mãe falou que eu era. E eu disse, como assim? Sim, a minha mãe sempre falou que eu era um diabo, eu estou sendo o que ela falou que eu era. O que você tem declarado sobre a sua vida? Sobre os seus filhos? Um outro caso que eu conheci, o padrasto declarava ao seu enteado,
Caminha direito, guri. Você está ficando afeminado. E essa criança com 11 anos ouviu isso durante uns 6 meses. Adivinha o que começou a acontecer? Essa criança não foi abusada sexualmente. Ela não foi violentada. Apenas alguém com autoridade sobre ela começou a formar nela um destino que não era o que lhe cabia. E você não vai precisar pensar muito para lembrar de coisas que talvez os seus pais, os seus tios ou os seus avós falaram para você. E talvez hoje seja um bom dia para liberar perdão a eles. Quer que eu te diga quem é você? Quem somos nós? Nós somos a imagem e semelhança do Criador. Ponto. Ponto. Se você está aqui, possivelmente você seja um coerdeiro de Jesus. Você tem acesso direto ao trono do Pai para governar. Como está o seu governo? Como está o seu território? Como está o reino da sua casa, o reino da sua família? Você tem governado com palavras ofensivas, que termina fazendo buraco no seu próprio barco, ou você tem governado com palavras de bênção e sabedoria? É uma coisa para pensarmos. Concordam comigo? Coloca para mim, por gentileza, o versículo 8. O Senhor enviou-lhes um profeta que lhes exortou, assim diz Javé, o Deus de Israel: eu vos fiz subir do Egito e vos fiz sair da escravidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos os que vos oprimiam. Eu os expulsei de diante de vós e vos concedi a terra onde eles habitavam. E também vos declarei: eu sou Javé, vosso Deus, o Senhor. Não temais os deuses e o poder dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, vós não me destes ouvidos. Nesse contexto que nós estamos lendo, nós lemos lá no 6, que Israel estava em grande miséria e clamou a todos que poderiam livrá-lo. Obviamente Deus ouviu. E aí Deus mandou um profeta. E esse profeta chegou no povo e declarou essas palavras que nós acabamos de ler. Agora, se você chegar no versículo 11, fala assim: e o anjo do Senhor assentou-se debaixo da sombra de um carvalho. Quando eu li isso, parece que todo esse trecho aí do 8 ao 11, do 8 ao 10, parece que não tem sentido nenhum. Você nunca tinha percebido isso? Deus manda um profeta e declara essas coisas: eu livrei vocês, eu tirei vocês do Egito, eu falei que eu era o Deus de vocês. Aí mudou de assunto. Tinha um anjo que sentou debaixo de um carvalho e estava olhando Gideão. O que o povo fez com essa palavra que o profeta acabou de falar? Eu respondo: nada. Cada um continuou nos seus afazeres. Até que Deus fez assim: sabe de uma coisa, eu vou ter que escolher um para desenhar o que ele tem que fazer. Porque eu acabei de mandar um profeta que ele gritou o que era para fazer. Se Deus chegasse na sua frente agora, pastor, e dissesse: cara, eu falei que eu ia te tirar lá de Fortaleza, eu disse que havia solução para ti, não morreria sem uma mulher para ti. Mas veja só, se você hoje resolver tomar uma atitude, quando se multiplicam os justos, o povo se alegra, quando porém domina o perverso, o povo suspira. Aquele domínio era tão forte que Deus enviou um profeta no meio do povo. O profeta declarou: se eu estivesse lá, talvez eu teria dito: tem razão, Senhor, perdoa, eu peço perdão pelo povo. Eu chamava o sacerdote para oferecer um sacrifício, alguém tinha que fazer alguma coisa.
Ninguém fez nada. Outro dia eu estava olhando uma luta e um dos lutadores jogou o outro contra o octógono e pisava o pé do cara, e eu pensava, será que esse cara não está sentindo nada? Ele não se ligou que era só botar o pé um pouquinho para o lado, um pouquinho para trás, fazer qualquer coisa. Aí daqui a pouco deitou ele no chão e ele ficou apanhando na cabeça dele quase 2 minutos. Eu digo, por que ele pelo menos não dá uma cambalhota, não faz alguma coisa? Ficou apanhando. Um profissional que deve treinar 6, 8 horas por dia. E eu olhava aquilo e dizia, se era para fazer isso, eu acho que eu também conseguia. Ganhei uma grana preta, eu acho que eu tomava umas porradinhas para ganhar uns 20, 30 mil de uma noite só. Depois a Marta cuida de mim e já era. Eu faria isso. O fato é que a nossa inércia ela pode custar caro para nós. Muito caro. O segundo tópico que eu quero falar com você é: não permita que as circunstâncias tirem a sua identidade. Sabe, esse conceito é muito usado politicamente, mas a verdade é que é uma grande verdade e se aplica a todo o resto. Tanto é que o próprio Deus usou essa estratégia orientando os filhos de Israel. Este é o voto, este é o pacto que faço com vocês hoje. Contarás essa história aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Meditarás na palavra de dia e de noite. Qual era o sentido disso? Era que a palavra e a história ficassem inculcada no israelense para que ele nunca se esquecesse e nunca se desviasse do caminho. Ensina a criança o seu caminho para que quando ela cresça não se desvie dele. Isso é tão real que os islâmicos fazem isso. Doutrinam a criança desde pequena que é legal morrer pela causa. Quando ele chega na idade adulta, ser homem-bomba para eles é tranquilo, porque desde pequenininho eles ouviram isso. Na política, alguém já aplicou esse conceito. Fale uma mentira tantas vezes até que ela vai se tornar verdade na cabeça do povo. Você já ouviu essa frase? E se não ouviu, precisa atualizar seus conhecimentos políticos, porque nós estamos vivendo isso diariamente. As narrativas, daqui a 20 anos, os livros da história vão contar o que aconteceu em 2020. Tomara que nós estejamos vivos para ver a narrativa correta. Porque se a igreja se omitir, possivelmente vai dizer que havia um louco que não queria o lockdown, mas graças a Deus prevaleceu o bom senso. Portanto, fica a lição deste capítulo: sempre que houver uma pandemia, fique em casa. De preferência, fiquem sempre em casa. E as nossas crianças daqui a 20 anos, os nossos netos, talvez sejam doutrinados erroneamente, porque a igreja hoje calou. Mas nós não vamos calar, amém? Está melhorando, falei que ia melhorar até o final do culto. Veja essa narrativa. O primeiro exemplo disso que eu estou falando para você está na parte B do versículo 11. E aconteceu que Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas. Isso mostra uma distorção da nossa identidade. Você foi criado para ter medo? Não, né, pastora? Pelo menos eu não. Você gosta de viver com medo? Então aqui vemos um clássico caso de distorção de identidade, alguém que vivia com medo. Agora veja esse diálogo, versículo 12. O anjo para Gideão: valente guerreiro. Gideão para o anjo: ai de mim, meu senhor, como posso salvar Israel?
o meu clã é o mais pobre da tribo de Manassés e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Cara, um anjo apareceu na tua frente, te chamou de valente guerreiro. Eu não sei se estava com asas ou não, eu sei que o relato bíblico diz que era um anjo. E ele percebeu, porque depois ele fez uma ofrenda linda de sacrifício. Depois que o anjo conseguiu convencer ele, pelo menos um pouquinho. Depois ele pede as provas. O que você faria se aparecesse um anjo na sua frente e dissesse: vai, valente guerreiro, eu sou contigo? Você pode me dizer assim: eu tenho certeza que eu iria. Eu acredito. Mas se isso fosse para cada área da sua vida, na área emocional, na área profissional, nos seus relacionamentos, no seu relacionamento com Deus, você pode me dizer que em cada área da sua vida você diria: tem razão, vamos para cima? Quero estar errado, mas acho que não estou. Em pelo menos 2 ou 3 áreas das nossas vidas nós faríamos igual a Gideão. Eu sempre uso o exemplo da palavra profética. É muito fácil eu chegar para o pastor Rômulo e para a pastora Cris e dizer assim: varões do Senhor, eis que vejo vocês vendendo tudo o que tem aqui e indo fazer missões no Japão. É muito fácil para mim falar isso para eles. Por quê? Porque não sou eu que vou ter que vender tudo, são eles. E se eles quebrarem a cara, são eles. Nessa medida se torna muito difícil ouvir a voz de Deus dizer para mim: varão, vende tudo o que tens, deixa o teu clã em igrejinha e vai fazer missões no Japão. Gideão pediu as provas, que molha a esponja e não molha a terra, que molha a terra e não molha a esponja. Eu ia botar 1001 provas nessa história aí. Porque é muito fácil falar para os outros o que eles têm que fazer. Mas é muito difícil para nós agir numa área que a gente está tomando pau. Que nem aquele lutador que eu falei. Eu diria: cara, se é para apanhar eu também apanho. Mas vai lá, toma uma só, vamos ver. Peso pesado. Será? Quando a sua identidade é roubada, você deixa de desfrutar de muita coisa que Deus poderia dar para você. O apóstolo Cachuluna tem uma frase que cada vez que eu lembro eu fico louco. Eu quero repassar essa pergunta para você. Na escola você começou a ter os primeiros contatos com a matemática, com a educação financeira. E aí você aprendeu que quando você ganha um salário de R$1.000, qual é o valor máximo que você pode gastar no mês? Foi difícil essa? Vamos reduzir o salário. Se você ganha R$1 de salário, qual é o valor máximo que você pode gastar no mês? Tem alguém que discorda? É R$1? Aí vem a frase do apóstolo Cachuluna: quem disse que você tem que gastar menos do que você ganha se você é filho de Deus? Lembra? Você tem o poder para a morte e tem o poder para a vida. Você não poderia dizer: pai, eu estou precisando tanto trocar de carro. Quais portas o Senhor vai abrir para mim? O Senhor vai me dar dinheiro, vai mandar um carro, vai materializar um carro? Como vai ser? Eu quero um carro novo. Sabe, a Érica, eu e a Marta temos estudado a Érica, nós temos pedido a Deus graça, nós temos investido tempo em entender a Érica para nós não errarmos e não castrarmos a liderança dela. Outro dia nós conversávamos sobre a Larissa, a Érica e a Teodora, e a gente dizia: a Érica é uma líder nata, porque ela vê uma necessidade ou algo que ela queira e ela vai dar um jeito de conseguir o que ela quer. Ela vai
conseguir, ela vai falar com a irmã mais velha, para a irmã mais velha ir com ela, para insistir com ela. Ela vai ter as estratégias dela para comprar eu e a Marta. Ela vai dar o jeito dela. Mas nas investidas dela, eu diria que é quase 99% de sucesso. Quando ela botou na cabeça que ela vai conseguir, ela vai. E eu e a Marta discutíamos sobre isso. Porque tem um lado ruim nessa história. Pai, eu posso comer doce? Agora não. Ah, pai, tu é meu príncipe. Só um docinho. Eu digo, eu quero ser teu príncipe, mas agora tu não pode. Ah, então tu não vai mais ser meu príncipe. Eu digo, mas filha, está quase na hora da comida, não dá. Meu príncipe. Assim tu não vai mais ser meu príncipe. Eu, calma, princesa, ainda sou o papai. Não. E ela vai nessa. Daqui a pouco, quando tu acha que convenceu ela que não, ela volta de novo. Só um docinho. Filha, não. E você está rindo porque não é com você. Porque quando é 10 horas da noite, ela segue com a história do docinho. A vontade que você tem de dizer, chega! Não quero mais falar de doce. Mas se eu fizer isso, um dia vai aparecer, Deus me livre, mas um dia vai aparecer um bonitão na vida dela. E ela vai achar que é normal a figura paterna gritar com ela. E esse bonitão vai gritar com ela. E ela vai achar normal, porque o pai gritava com ela. Então eu e a Marta nos controlamos e procuramos educar de um jeito que não castre a liderança dela, para que no dia que ela suspeitar que o cara quis levantar a voz para ela, ela chame o papai. E ela possa dizer, meu pai nunca levantou a voz para mim, não é tu que vai levantar, já vi que tu não serve para mim. Você compreende isso? Como está a sua identidade? Qual identidade você está imprimindo nos seus filhos? A Marta tem cuidado do Miguel algumas tardes, filho do Digão e da Pati. Eu acho fantástico uma atitude que o Miguel tem. Quando ele gosta de uma coisa, ele diz assim, eu gostei muito disso, eu vou falar para o meu pai comprar para mim. Mas ele fala com uma convicção. Ele fala convicto que ele vai falar e o pai vai dar um jeito. Um dia tomara Deus oportunize isso para você, mas ele é convicto. Outro dia eu fiz uma pegadinha para ele. A Marta tinha feito um suco que era amarelo. Ele disse, tio, o que é isso? Eu digo, isso é suco de xixi de vaca. Eu digo, muito bom, olha o cheiro. Uau! Ele foi e tomou. Eu adorei esse suco, tio. Eu vou dizer para minha mãe comprar. Eu digo, pede. Só que eu achei que depois ia dar tempo de eu desfazer a brincadeira, né? Aí ele estava lá no salão da mãe dele, contando para a mãe dele que tinha tomado suco de xixi de vaca. E a cliente da Pátio olhou, e esse menino? Quem é? Mas o menino não é problema, o problema é o tio que deu o suco de xixi de vaca para ele. Mas ele dizia, eu vou falar para o meu pai. Nossa, outro dia ele falou da cama, né? Eu adorei a tua cama, tia. Eu vou pedir para o meu pai comprar uma cama dessas para mim. E sempre que ele fala isso, eu digo, que legal, cara. Eu tenho certeza que teu pai vai comprar. Meu pai vai comprar. Eu jogo a bomba pro Digão, né? Mas sabe, o Miguel é uma criança que sabe quem ele é na presença dos pais dele. E você? Você sabe quem é na presença do seu Criador?
Ou diante das adversidades da vida, você faz que nem aquele lutador. Pode bater que eu aguento. O cara de pau ainda dizia, vem. Chamava o cara para bater, estava apanhando, estava tomando um couro e dizia, vem. Como você se comporta diante das adversidades da vida? Você entra na defensiva e diz, pode bater? Sabe, isso é mais comum do que você pensa. É mais comum do que você pensa. Pode não ser em toda a sua vida, mas tem áreas que, se você começar a analisar, é bem fácil. Onde você está derrotado nesse momento? Onde você olha para a sua vida e diz assim, eu queria ter isso, eu queria ter feito aquilo, eu gostaria de uma casa maior, de um carro melhor, eu queria que a minha vida não tivesse sido assim, eu queria que a minha vida não fosse assim, eu queria que o movimento no meu estabelecimento não estivesse como está. Essas são áreas que você ainda não experimenta a sua identidade em Deus. Isso não deve ser um fardo, porque eu também tenho as minhas. Com o perdão da expressão, isso deve colocar sangue nos seus olhos, para você dizer, Deus, eu estou louco, aquele cara me desafiou, o pastor André me meteu na minha ferida hoje, a minha vida precisa mudar. Tu não pode ser Deus só para Gideão, tu não pode ser Deus só para a pessoa que está do meu lado, tem que ser Deus para mim também. Então eu quero colocar em prática na minha vida. Você concorda comigo ou não? Então diga para a pessoa que está do seu lado, Deus tem que ser Deus na minha vida e na sua vida. Agora fale isso acreditando. Está quase ruim. Fale mais uma vez. Deus tem que ser Deus na minha vida e na sua vida. Ó, está quase bom. Vamos mais uma vez? Deus tem que ser Deus na minha vida e na sua vida. Olha só, ficando bom. Quem aqui passou por dificuldades em 2020? Não tenha vergonha. Quem não levantar para mim depois me procura aqui no canto. Quem não passou por dificuldades, por gentileza, e conta para mim a receita, eu pago bem. Todos passamos. Todos passamos, uns mais, uns menos, uns numa área, outros noutra. Na verdade, todos os anos nós enfrentamos, só que esse 2020 veio com plus, veio com vontade. Mas o fato é que nós enfrentamos dificuldades. E como eu falei no começo, muitos de nós se desesperaram, muitos se assustaram. E se eu dissesse para você que se você tem acesso a Deus, a solução para 99,9% dos seus problemas está em você mesmo? Ah, não. Os olhares disseram, duvido. Crê em mim. Se você estiver conectado em Deus, a solução para 99,9% dos seus problemas está em você mesmo. É difícil de acreditar? Vou te dar um exemplo. Nessa pandemia você perdeu o emprego. O que você fez? Ficou esperando alguém bater na sua porta para te oferecer um emprego ou sair atrás do emprego? Saiu atrás, eu imagino. Eu, chefe de um clã volumoso, se eu tivesse perdido o emprego, jura que eu ia ficar em casa esperando alguém bater na minha porta e oferecer um emprego. Eu estou na pista, vou para a área, vou procurar. Eu acredito que vocês, embora tímidos para responder, fariam a mesma coisa que eu. Versículos 12 e 14. Versículo 12
Então o anjo do Eterno apareceu a Gideão e lhe saudou: Javé está contigo, valente guerreiro. Aí Gideão deu aquele deslize. Saltamos para o 14. Então o Senhor olhou para Gideão e lhe ordenou: vai com a força que tu tens. Vai e liberta o povo de Israel que está nas mãos de Midian. Ora, não é o pai aqui que mandou? Essa paráfrase é minha, tá? Não está assim. Não sou eu quem te enviou. Vai com a força que eu te dou? Não. Vai com a tua força que tu tens, que vai dar certo. O negócio quebrou, abre outro. Com a força que tu tens. Ah, mas eu estou esperando Deus me abençoar. Já abençoou. A palavra diz: Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Então o que está faltando? Voltamos ao tópico 1. Inércia ou atitude? Será que é de Deus eu botar um negócio próprio? A menos que você ache que Deus te criou para ser empregado. Um pai vai dar um presente para você. Deus lá na eternidade estava pensando no João, na Maria, seja em quem for, coloque o seu nome. O meu sonho para o João é que ele consiga estudar um pouco, até o ensino médio. E aí ele começa a trabalhar numa fábrica e passa o resto da vida sendo empregado da fábrica. Esse vai ser o meu presente para ele. Nada contra trabalhar numa fábrica, pode ser borracheiro, auxiliar do borracheiro, auxiliar do escritório. A questão não é o emprego. Nada contra trabalhar em fábrica, a questão é: Deus sonhou com isso para você, para toda a vida? Ou você, pai, cria seus filhos para que eles sejam empresários importantes, para que eles tenham negócio próprio, sejam advogados, médicos? Ou quando você diz para ele: filho, você precisa estudar porque você tem que ser empregado de alguém, é isso que você quer para o seu filho? Torno a dizer, nada contra ser empregado, mas o meu Deus me criou para ter o meu negócio. Por quê? Porque Ele quer me dar o melhor. Então, enquanto você trabalha na fábrica, aprenda, e um dia abra a sua. É algo óbvio. Ou todos aqui já conquistaram o que gostariam financeiramente? Tem alguém aqui que consegue me dizer: não, eu já conquistei tudo que eu queria? Tem alguém? Bom, então você está no mesmo barco que eu. E a solução já está em você. Hoje, antigamente, quando a internet não era tão popular, fazer um curso para quem não tinha muitas condições era extremamente difícil, porque não tinha muitas condições. Hoje a internet é popular. Se você ainda não consegue ter internet na sua casa, você pode ir ali na praça e ter internet pública. Você pode pedir o Wi-Fi de uma loja e usar. Tem vizinhos que emprestam a internet, dividem valor, enfim. É fato, a internet é acessível a todos. Está assim, ó. Está assim. De curso para você fazer online. Por que não investe em melhorar o seu conhecimento profissional? Por que não se aperfeiçoa? Hoje tem até faculdade online.
Quando isso surgiu, as pessoas olhavam com certo preconceito. Online, e será que é bom? Hoje os profissionais, os primeiros que entraram nas faculdades online já estão formados, muito bem formados e trabalhando. Então ganhou credibilidade os cursos online. Eu já fiz vários. Então, só não cresce quem não quer. Só não cresce quem está inerte. Só não cresce quem não percebeu que a solução estava em si. Ah, mas estudar dá trabalho, faz muito tempo que eu não estudo. É melhor não estudar e continuar com a vida como está? Eu conheci um angolano que veio para o Brasil. E o sotaque dele era muito fechado, mesmo falando português, muito fechado, difícil de entender o que ele estava falando. Mas o que ele conta é, para eu não passar miséria, eu investi num curso. Eu queria trabalhar com internet. Se eu não começasse a ganhar dinheiro rápido, não conseguiria mais pagar aluguel, eu ia morar na rua. No primeiro mês, ele conseguiu fazer R$500. No segundo mês, 2. No terceiro, 5. No quarto, 10. Um curso de, sei lá, mais de 100 horas. Deu trabalho? Deu. Valeu a pena? Claro. Você precisa entender que o não você já tem. Tem que correr atrás do sim. A solução está em você. Nós não temos desculpa para não estudar, ter conhecimento e produzir. Você sabia que a raiz original da palavra pobre é improdutivo? Você não tem desculpa para ser improdutivo, com a facilidade que tem hoje para fazer qualquer curso, para ser qualquer coisa. A questão é querer. Sabe, esse processo de Gideão, quando você olha para a história no macro, começou com Gideão com medo. Até que Deus deu uma injeção de gás nele. Vai com a força que tens, homem. Aí ele começou a se convencer. Disse, tá, mas não vai embora. Deixa eu aprofundar o meu relacionamento contigo. Espera aqui que eu vou trazer um sacrifício para ti. E Deus disse, ótimo, espero. Então ele foi oferecer um sacrifício. E aí começa um processo de redenção de Israel. Veja o sacrifício que ele oferece, tudo o que ele precisou fazer, botar ao chão estátuas, fazer um sacrifício em cima das estátuas, um processo redentivo. Mas nisso Gideão começa a crescer em relacionamento com Deus, começa a crescer em intimidade com Deus. Aí começa com aquela loucura, tu tem muito homem aqui. Vai ser que vocês vão se engrandecer de novo e dizer que vocês se livraram. Vamos diminuir esse exército. Você já não vê mais Gideão dizendo, Deus, tem certeza? Agora Gideão já acreditava um pouco mais, diz, tudo bem, o senhor que sabe. Então faça assim, assim, assim. No final ficaram com 300. Então na hora H, na hora que a coisa ia ser para valer, Deus sabia que Gideão estava nervoso. Como um guerreiro pronto para ir para o combate. Se tu ainda está com medo, desce lá no acampamento e ouve o que eles estão falando. Ele foi. Aí quando ele voltou, meu irmão, quando ele voltou, agora sim, eu tenho certeza, esse negócio é de Deus, eu não estou louco. Apareceu um anjo para mim mesmo. Nós vamos libertar Israel. Mas você concorda comigo que houve um aprofundamento no relacionamento? Gideão se aproximou no relacionamento com Deus. Eu espero que eu tenha separado um texto. Não separei, mas eu acho que
mas está em Jó. Só que agora eu confundi porque a gente leu Juízes, eu não me lembro o capítulo. Mas Jó diz assim: que saudade eu tenho do tempo que o secreto de Deus me rodeava. O secreto de Deus me rodeava. Não era o segredo, era o secreto. Que saudade, em outras versões vai dizer assim: que saudade eu tenho quando a amizade de Deus me protegia. Mas essa palavra secreto, se você vai para a origem, você pode ler assim: que saudade eu tenho do tempo que eu tinha um relacionamento íntimo com Deus. Que saudade eu tenho do tempo que eu me aconselhava com Ele no lugar secreto. Que saudade eu tenho do tempo em que eu deliberava com Ele o que aconteceria com a minha vida. Aí você entende essa exclamação de Jó, quando volta atrás na história e vê Satanás falando com Deus. Ele é fiel contigo assim porque tu o cercaste das tuas bênçãos, tu o proteges de tudo. Assim é fácil ser fiel. Pelo contrário, Jó era fiel porque tinha um relacionamento íntimo. Ele tinha um secreto com Deus. Ele falava com Deus e Ele ouvia. Um relacionamento tão próximo. Nessa caminhada de Gideão, ele fez bem às gerações. Ele descansou tendo paz. Enquanto esteve vivo, teve paz. Porque quando você caminha com Deus e se alinha aos seus propósitos, a bênção que repousou sobre você vai repousar sobre os que vêm depois de você. Da mesma forma que eu falei que quando você fica inerte, quando você fica parado, quando falta conhecimento, as pessoas à sua volta, a sua descendência vai padecer, vai ser oprimida. Quando você faz o reverso e toma uma atitude, toma uma postura, quando você decide agir orientado por Deus, em comunhão com Deus, você vai abençoar as gerações que vêm depois de você. E se eu tiver medo, faça com medo. Gideão estava com medo. João Batista, pouco antes de morrer, mandou seus discípulos falarem com Jesus, um pouquinho antes de perder a cabeça: és tu mesmo aquele que haveria de vir? Mas para um pouquinho, não foi ele que anunciou o cara lá? Eis que virá um do qual não sou digno de desatar as sandálias. Aí ele viu Jesus, eis aí o Cordeiro de Deus. Então por que está perguntando? Porque ele sabia que estava prestes a ir. O que ele queria saber? Será que eu vou morrer pelo cara certo mesmo? Eu estou num momento tenso, assim como o Gideão, e assim como você vai enfrentar, meu irmão. Muitas vezes as decisões que você vai tomar, elas vão exigir riscos. Decisões por fé exigem risco. Que risco? De fazer um negócio achando que por fé ia dar certo e não deu, faltou fé. Mas é melhor assumir o risco e fazer e pagar para ver, do que morrer sem saber se ia dar certo. Eu quero desafiar você para pagar para ver. Paga para ver. Gideão voltou do acampamento midianita dizendo: cara, esse sonho só pode ser de Deus. E ele foi e passou orientações para o povo. Naquela hora eu imagino que já era uma mistura de um pouco de medo com adrenalina. É agora, nós vamos para a guerra, é agora. Mal sabia ele que a guerra para ele ia ser só depois. Primeiro ele ia assistir de camarote, Deus confundindo os inimigos dele e ele se matando entre eles. O que foi aquilo? Deus dizendo: está vendo, Gideão? Olha aí, os caras estão se matando. Sou eu que estou contigo, homem. Agora sim, eu estou pronto para lutar. Calma, deixa eles se matarem mais um pouco. Deixa amanhecer. Agora sim, eu estou corajoso. Calma, assiste mais um pouquinho. Olha lá, tem mais dois, vão se matar lá. Viu? Eu estou contigo, Gideão.
Agora sim, vai, o rei fugiu, vai pegar eles. Aí eles andaram quilômetros, aí ele estava valentão, ele sabia que Deus estava com ele. E da mesma forma vai acontecer com você. Deus, eu estou assumindo um risco. Vai, filho, eu estou contigo. Deus, eu estou assumindo um risco. Vai, filho, eu estou contigo. Ah, Deus, não deu certo, mas eu continuo contigo. Vai que uma hora vai dar certo. Lá na nossa casa, na frente da casa, tem um jardim que é alto, porque do lado é a rampa por onde o carro passa. E a Marta sempre teve muito medo da Larissa, quando estava aprendendo a caminhar, que a Larissa caminhasse até lá e caísse para baixo. Mãe, protetora, querendo botar o filho debaixo das asinhas. Olha, André, a Larissa vai cair. Calma, estou junto, vamos lá. Quando estava aprendendo a caminhar, fazia assim, vai cair, calma, estou junto. E se cair? Caiu. Faz parte do processo do aprendizado. Na sua fé vai ser a mesma coisa. Faz parte do processo de aprendizado. Tem horas que não vai dar certo. Tem horas que vai ser mais difícil. Mas no final do processo você vai poder dizer, foi difícil, mas Deus está comigo, Deus me ajudou. E agora vamos para um desafio maior. Como é que você acha que nós chegamos até aqui? A minha história com a Manancial começa lá no prédio das Taquareiras. Mas antes era menor, era mais enxuto. Precisou de um homem visionário que dissesse, eu não tenho condições, mas se tu está mandando eu vou. E hoje nós estamos aqui. E junto a ele, muitos valentes que estão aqui entre nós, outros nos assistindo lá, tão loucos quanto eles. Se o pastor disse que dá, nós vamos. Eu estou usando para você um exemplo deste ministério, mas eu poderia falar dos meus exemplos pessoais, mas nós não temos tempo. Quais são as histórias que você vai contar para os seus filhos? As histórias que você ouviu no YouTube, as histórias que você ouviu aqui, ou as histórias que você mesmo traçou com Deus? Uma vez, filho, papai estava numa sinuca. E aí, pai, o que tu fez? Aí papai orou a Deus, teve a resposta e venceu. Se você seguir os caminhos do Senhor, quando você tiver as suas sinucas e papai não estiver mais com você, é assim que se resolve as coisas. É isso que você quer passar para os seus filhos? É isso que você está passando? Ou os seus filhos veem você trabalhando de dia e de noite e não conseguindo dar o sustento para casa? A solução está em você. Vamos ficar em pé?